Vamos lá na nossa palavra, Êxodo capítulo de número 1, versículo de número 13. Eu lhe garanto que você não irá se arrepender. A mensagem hoje está poderosíssima. Coloca a mão na altura do seu coração. Jesus, obrigado por mais uma vez estarmos na tua casa, prontos para ouvir a tua palavra. Jesus, o Senhor é a verdadeira Páscoa. A ressurreição, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, hoje, a gente crê que hoje, meu Pai, representa o dia, e isso aconteceu porque nós cremos nas Escrituras, trouxe para a gente a salvação, trouxe para nós, meu Pai, a vida eterna. Que o Senhor ministre aos nossos corações hoje uma palavra, e que esta palavra, meu Pai, possa fazer com que a gente viva a verdadeira Páscoa que o Senhor representa no Evangelho. Eu abençoo a todos e que o coração esteja aberto para receber a Santa Palavra em nome de Jesus. Agora, vou voltar porque você está um pouquinho meio triste. Bom dia! Bom dia! Dê um joinha aí. Diga assim, Deus abençoe. Deus abençoe. Êxodo capítulo de número 1, versículo de número 13. Eu vou tentar narrar um pouco da história antes de nós entrarmos aí na Páscoa. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Meu irmão, eles ali, escravizados ali, aí, se você for contar todo o período que o povo ficou ali, no império mesmo, ali na escravidão também, servindo ali aos egípcios, 430 anos, um sofrimento tremendo, irmãos. O faraó, o Potifar, o que era o chefe do Egito, ele tinha uma característica que hoje nós estamos vendo aí acontecer. Sério, pastor? Volta 2 versículos aí para você entender, no 11, perdão. Só para você entender, ó. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Versículo 12. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Sabe o que o Faraó fazia? Começava a trazer muito serviço para o povo de Israel, para os filhos de Israel. Sabe para quê? Para eles não terem tempo de ouvir ali a palavra, não terem tempo de congregar, de ler a Bíblia. Na verdade, naquele tempo não existia, mas de estar em comunhão com Deus, de ouvir até o seu pastor, que era o Moisés. E aí eu dou uma pausa para poder falar uma coisa para você. O diabo tem colocado excesso de cargas hoje para a gente poder, de uma certa maneira, levar. Tem gente que trabalha, tem tempo, trabalha muito, muito, muito mesmo, mas não entende que isso aí é até uma maneira de desviar o seu foco da palavra. Você trabalha, que isso acaba você não tendo tempo de ouvir o que Deus verdadeiramente quer, pessoal, que você ouça. Me desculpa, não vou pedir desculpa. Vou ser sincero, só domingo, olha para o pastor, às vezes não vai surtir efeito na tua vida, viu? Quando o homem de Deus com vontade de ir em depressão, vontade de morrer, o Elias, que ele deitou debaixo de um zinco e pediu a morte, o anjo deu para ele um pedacinho de pão, um pouco de água. Você lembra que ele comeu e voltou a deitar? Às vezes, uma vez só na semana, uma vez só comendo pão, ainda vai ser muito pouco. A estratégia do faraó era o quê? Vamos dar carga, trabalhar bastante, para que eles não tenham tempo nem de orar e falar ao Deus deles. E isso estava acontecendo. Meu irmão, que amargura que o povo vivia. E eu não estou jogando piada para ninguém. Não quero que você entenda o pastor errado. Mas às vezes a carga que o diabo colocou, ela faz você levantar 5 horas da manhã para ir para a academia. Mas se te pedir para vir ao culto 7h30 da noite na quarta e na sexta ou na segunda, às vezes você não tem tempo. É só para você entender que ele colocou muitas cargas e você trabalha. Não estou dizendo que não tem que trabalhar, eu não sei das suas contas. Mas olha para o pastor, você sabia que... Vou levar para esse lado agora. Sabia que o dízimo não é só isso aqui? Você sabia disso? Não sabia? Para alguns agora está sendo novidade. Você tem dado o dízimo do seu tempo para Deus. Tem gente que vai agora me criticar aí, mas o que eu posso fazer? Eu prefiro pecar por excesso de zelo do que por ignorância, irmão. Soma quantas horas você tem na semana, aí você já sabe o que você tem que fazer. Era a estratégia que o faraó tinha para fazer o povo não ouvir até Moisés, irmão. Eles trabalhavam de manhã cedinho, até a noite, até na madrugada. Chegava em casa morto, não tinha tempo. Isso trouxe para o povo de Deus uma amargura, embora Deus permitisse que o povo de Deus crescia. E você está percebendo que o evangelho no Brasil cresceu?
Sim ou não, gente? Que já é hoje, de uma certa maneira, teve um avanço aí de mais da metade da população do Brasil, sim ou não? Mas as cargas ainda continuam pesadas. Embora cresceu, olha para mim, mas está sem tempo de ouvir algumas pessoas. Mas aí continua verso 13, nós já lemos, versículo 14 agora, Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com o que, igreja? Meu irmão, a vida dos filhos de Israel era uma vida amarga. Isso tudo antes da Páscoa chegar, antes de existir a festa pascual. Esse povo, meu irmão, traz para a gente muitos entendimentos. E aí, sua vida como é que está? Não estou falando em todas as áreas, porque às vezes você é uma pessoa bem resolvida no casamento. O casamento é uma bênção. Mas na parte financeira, você tem vivido amargura. Talvez não, talvez no casamento você seja uma pessoa bem resolvida, na parte financeira também, porque você é uma pessoa próspera, o seu cônjuge, a esposa, o seu esposo também consegue unir o útil ao agradável. Mas na vida espiritual você tem sofrido uma amargura. Você ora, você não sente a presença de Deus. Você lê a Bíblia e não entende nada. Você pode pegar a Bíblia aqui para ler, parece que vira um tanto de algarismo romano que você não entende nada. Amargura espiritual. O povo, antes da Páscoa, vivia uma escravidão, meu irmão, que parecia não ter fim. Antes da Páscoa, viviam assim. Olha, pastor, mas Jesus já cumpriu para a gente a Páscoa. Cumpriu para todos, talvez. Sabe por quê? Porque nem todos estão dispostos a aceitar o sacrifício. É por isso que muitos estão vivendo em amargura, gente. Não é porque o diabo é forte, é porque você ainda não se tornou forte como deveria, através de aceitar o que está escrito aqui. E aí o povo vai pedir uma bênção. O povo vai clamar, vai pedir uma solução, porque não aguentavam mais sofrer. Capítulo 2, versículo 23, por favor. Capítulo 2, versículo 23. Meu irmão, eles pediram socorro a Deus. E olha o que vai acontecer aqui. Muitos estão vivendo em amargura. Capítulo de número 2, versículo 23. E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua, o que, igreja? Eles já não aguentavam mais, irmão. Versículo seguinte, por favor. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do concerto com Abraão, com Isaque e com também o que, igreja? Jacó. Verso 25, por favor. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Irmão, você notou? Depois da amargura, quando eles clamaram, Deus se atentou para o clamor, e aqui Deus então começa a conhecê-los. Não reclame pelos problemas, irmão. Em muitos momentos, Deus só nos conhecerá através deles. E eu vou te provar agora que eu estou te falando a verdade. Quem é que veio para a igreja por causa de algum problema que sofria? Seja sincero. 99% das pessoas. Minha mãe só foi buscar para nós a igreja porque nós vivíamos errado, irmão. Se tivesse tudo certinho, coitado, se ela iria, não iria, irmão. E estou falando aqui a verdade. Não sei nem se eu posso falar isso, mas vou falar. Depois que nós nos acertamos, olha para mim, aquela mulher que estava sempre ali, olha para mim, sempre começou a fazer isso aqui, dá uma afastada. Hoje está mais convertida que eu. Posso lhe garantir isso. Todo dia, na palavra. Não tem igreja lá onde ela mora, mas fica pela internet, pela televisão. Meu filho, de vez em quando ela fala, tá assistindo você, hein? E sua gravata estava torta. Não, e além de tudo, ouve a palavra, ainda é crítica. Você falou um negócio lá que não é mais ou menos assim, não. Foi o quê, mãe? Aí tem que explicar para ela. Mas olha para o pastor, o povo passou a ser conhecido de Deus, clamaram. Aí Deus então, meu irmão, resolve santificar a Páscoa. Olha que coisa importante para nós entendermos. O sofrimento só vai ter fim depois que Deus santificou, trouxe a Páscoa. Capítulo 12, versículo 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Pastor, ele pediu logo o cordeiro? Sim. Tem algumas traduções que falam até carneiro. Sabe qual é a diferença de um para o outro? Alguém sabe? Até 1 ano, talvez ali 2, é cordeiro, filhotinho. Depois que ficou mais velho,
carneiro. É tudo o mesmo, tá, pessoal? É como se fosse menino, jovem, adolescente, adulto. Tá entendendo, sim ou não? É a mesma coisa. Meu irmão, qual foi o cordeiro que Deus escolheu? Qual foi o cordeiro que Deus escolheu? Presta atenção nos detalhes, ó. Então tomai o molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia. E lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Continua, por favor. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos o que, igreja? Você notou que se o sangue tivesse ali na verga da porta, nas ombreiras da porta, olha para mim, o anjo da morte ele ia passar por dentro da casa ou ele ia passar por cima? Páscoa. Passar por cima é uma ideia de livramento que realmente aconteceu. É esse o verdadeiro significado da palavra Páscoa. Pastor, eu já estou entendendo sim, eu já sabia até disso. Mas o que isso tem a ver com a morte e a ressurreição de Cristo? O sangue jorrou, olha para mim, e não está apenas passado nas nossas casas, mas selou a nossa vida. E nós temos a condição, ainda que o destruidor venha para poder destruir, ele vai passar por cima. Deus está te protegendo com o seu sangue em nome de Jesus. Mas irmãos, aqui eu vou te falar uma simples coisa. Ô pai, ô mãe, não ensina para a criança que Páscoa é coelhinho que bota ovo não, irmão. Não é, irmão. Ensina para ele a verdadeira Páscoa. Mas depois que isso aconteceu, aí vocês já sabem. Versículo 37, vamos lá. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote. Coisa de quantas mil pessoas, igreja? 600 mil de pé. Somente de varões, sem contar o que, igreja? Meu irmão, depois disso, os filhos de Israel, depois que a Páscoa, ali depois da passagem, santificaram, fizeram aquela festa. E aí eu vou lhe falar, saíram. Mas uma coisa antes de entrar na parte do Novo Testamento, eu queria ler com vocês. Mas esse eu não queria que você abrisse, não. Eu vou ler 3 rapidinho coisas para vocês entenderem a importância que a Páscoa teve na vida daquele povo. Olha para a tela. Coloca para mim o versículo 38 aí, filho, e 39. Só para você entender, isso aqui é proposital. E subiu também com eles uma mistura de gente, ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Verso 39, filho. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado. Olha para mim, você notou que depois que eles saíram, eles fizeram pão asmo para comer? Alguém já viu como é que é um pão asmo? Ele é molhadinho, bem gostoso, não é verdade? Ele é o quê? Um pão seco. Guarda esse detalhe. Olha para a tela agora. Olha para a tela. Coloca para mim 16:11 de Êxodo, filho. Só para você entender por que eu estou lendo isso aqui. E o Senhor falou a Moisés dizendo, 12. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo, entre as 2 tardes comereis carne e pela manhã vos fartareis de quê, igreja? Do pão. Que é a mesma coisa do maná. Começaram comendo pão seco. Olha para mim. Agora vão comer as codornizes, as carnes e também o maná. Seu de onde, igreja? Olha para mim. Olha para o pastor. Progrediram, sim ou não? Avançaram ou não? Começaram comendo pão seco. E olha mais um exemplo. Números. Coloca para mim 13:27, filho. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste. E verdadeiramente, mana o que, igreja? E este é o fruto. Começaram comendo pão seco depois que saíram. Conseguiram entender, sim ou não? Depois passaram a comer carne e o maná. Melhorou ou não melhorou, igreja? Agora, iriam viver numa terra que manava leite e o quê? Olha para mim. Avançaram ou recuaram? Mas antes ou depois da Páscoa? Meu irmão, a sua vida hoje nunca mais será a mesma. Você vai avançar para a glória de Deus. Mas aí eu vou te mostrar dentro da Bíblia que a Páscoa, a verdadeira, é aceitar, meu irmão, o sacrifício, a saber, o Evangelho. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 10. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo que, igreja? Meu irmão, olha para a tela, por favor. Coloca na NTLH para mim, filho, por gentileza. Só para você entender melhor isso aqui, ó. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo, o que, igreja? Jesus.
atenção, no nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e, por meio do que a igreja do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Muitos estão comemorando hoje a Páscoa. Mas não estão comemorando a Páscoa que Cristo trouxe, ou que Cristo proporcionou com seu sangue, para poder nos livrar da dura escravidão e da vida amarga que o diabo nos colocou. Muitos estão achando que estão celebrando a Páscoa, mas a verdadeira Páscoa só é celebrada, olha pastor, quando eu estou disposto a obedecer o Evangelho de Deus. Não existe ninguém perfeito, mas até quando eu estou disposto a obedecer, eu estou tão convicto em obedecer, que até quando eu erro, olha para o pastor aqui, eu reconheço que eu errei, e olha para mim, eu coloco um ponto final naquilo ali. Muitos hoje não entendem que somente através de aceitar o Evangelho que podemos viver verdadeiramente uma nova Páscoa. Eu lembro, pessoal, antes de verdadeiramente a gente ter um encontro verdadeiro com Cristo, eu lembro que nós passávamos uma luta tremenda, gente. Vida amarga. Eu falo isso sem medo de errar. Era meu irmão preso lá na cadeia, né? Minha mãe ralando igual não sei o quê em casa de pessoas, né? Às vezes em 3 lugares ela chegou a trabalhar e ainda cozinhar ainda para festa, essas coisas. Já contei isso aqui, essa sacolinha branca, que é a sacolinha branca, o pessoal geralmente coloca alguma coisa ali para guardar, aquela sacolinha branca, não aquele filme, uma sacolinha branca zoeirenta. Minha mãe colocava às vezes ali a comida lá da casa para poder levar para a gente comer. Já falei isso aqui. Chegou a ponto de nós catarmos verdura velha para poder comer. Com muito custo, nós construímos ali um barraquinho de 3 cômodos. E eu falo até que quando eu tomava banho, eu já saía do banheiro com o pé sujo, porque não era de cerâmica, de nada. Era de terra mesmo, gente. Banho de cavalo. De vez em quando eu ainda tenho vontade de tomar, irmão. Mas vou até esquentar um balde de água lá em casa hoje para tomar um banho de cavalo. Só que ali era ruim, porque quando era um fogão de lenha, o primeiro tomava banho quente. Só que o último, frio. Porque vai apagando. E aí quem já tomou banho não vou colocar mais lenha, já tomei. O negócio era feio, pessoal. E eu lembro que a minha mãe começou a fazer campanha de oração 6 da manhã, na igreja, um pastor lá inspirado, colocou uma oração 6 da manhã, só para poder, para causas impossíveis, e ela ia para poder fazer essa oração, e tem seu... pastor, o que o senhor não faz aqui? Para eu poder me decepcionar, irmão? Eu falei isso na igreja um dia, a irmã falou, pastor, por que você não coloca oração 6 da manhã? Que eu falei para mim, você não vem nem na semana, irmão. Desculpa a sinceridade. Para me decepcionar, eu vou fazer. Mas, meu irmão, a minha mãe fazendo aquelas campanhas, as fotos nossas, não tinha nem rosto mais. O pastor tanto ungia só a cara, né? E ali ungia, meu irmão, que amargura. Eu vou te falar uma coisa. Olha para o pastor, que foi mudando com a medida que o Evangelho foi entrando nas nossas vidas. Sexta-feira, eu falei aqui, e eu repito, muitos estão vivendo hoje tribulação, porque verdadeiramente ainda não vivem a verdadeira Páscoa, que é aceitar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu estou falando isso aqui, aí eu te faço uma pergunta. Se você hoje fechasse os olhos, você receberia o sacrifício que Jesus fez por você naquela cruz, em forma de salvação eterna? Não existe ninguém perfeito. Olha, pastor, mas até quando eu aceito o Evangelho, eu ponho o ponto final naquilo, meu irmão, que de uma certa maneira, olha para mim, eu estou fazendo de errado. Pastor, mas eu sou muito novo. Já fiz velório de gente mais novo que eu. De criança, a coisa mais triste do planeta. Meu. Aliás, que Deus conforte lá o coração das famílias lá. Mas aí eu vou ficar falando isso aqui, e talvez você já esteja cansado de ouvir. Mas olha para a tela, por favor, que você vai ouvir algo agora importante ali. Ó. Olha para a tela, Romanos 6,4, filho. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. A ressurreição, né? A morte na cruz. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, atenção, assim andemos nós também em novidade de que, igreja?
Se eu não o aceito, não vivo o evangelho, as escrituras, eu ainda não estou vivo, pessoal. Espiritualmente eu estou morto. E o pior, sabe o que é? É que se eu não o aceitar, eu não ressuscito daquilo ali. Eu vou continuar, como aquele ditado diz, dando murro em ponta de faca. Sim, eu posso lhe provar que hoje ser servo de Deus, crer no evangelho é qualidade de vida. Você quer que eu te provo? Quem serve a Deus? Olha para mim, Deus deixa faltar alguma coisa para ele? Deixa. Quem serve a Deus é protegido? Quem serve a Deus tem ou não tem o melhor plano de saúde? E aí você vai falar para mim que não é qualidade de vida? Tem vidas aqui que só irão mudar se verdadeiramente isso aqui, ó, fizer parte da sua vida. Aí eu vou te falar algo que talvez seja um puxãozinho de orelha e até em mim foi. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 14 ou 14. Se eu não aceito o sacrifício, o evangelho, nada na minha vida terá sentido. Você não vai saber para que você nasceu, você não vai ver as coisas acontecerem. Capítulo de número 15, versículo de número 14. Posso lhe falar uma coisa? Ontem, quando eu estava escrevendo, agora eu entendi o porquê que tem gente que entra no ouvido, a vida não muda. Por que às vezes a gente fala e nada acontece? Por causa disso aqui, ó. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa o que, igreja? Espera aí. Não, pastor, mas Cristo ressuscitou só para aqueles que aceitaram o evangelho. Para aqueles que não aceitaram o evangelho, olha, pastor, é como se o sacrifício que tirou da morte para a vida, olha para mim, ainda não foi feito. Agora eu estou entendendo por que às vezes, para alguns, não são para todos, você parece estar pregando chinês. Não é porque não tem a mensagem, não tem conteúdo, não tem algo que explique. Não é por isso. Ontem eu falei, Jesus, obrigado, eu não tinha prestado atenção nisso. Por que às vezes parece que não muda? E não muda mesmo. Na vida de alguns. É porque verdadeiramente ainda não existiu sacrifício para ela. Ela não entendeu isso ainda, ela não mudou de vida. É por isso que tem gente, olha para o pastor, que hoje fala assim, eu prefiro ler em casa que eu entendo mais. Não é porque não tem conteúdo, é porque você ainda não aceitou o sacrifício. Sempre vai ser vã. Palavras ao vento para aqueles que ainda não aceitaram, que não vivem o evangelho, que não vivem a verdadeira Páscoa. Não, pastor, modéstia à parte, eu sou de Deus. É mesmo? É? Você perdoa ou não? Então você não é, irmão. Você não está vivendo o evangelho. Pastor, mas o perdão, eu já falei, perdão não é só dito, é praticado. Já preguei isso aqui. Me desculpa a maior sinceridade do mundo. Mas olha para mim, não é porque não tem a mensagem. Hoje você tem um missionário pregando, pastor Jaime. Você tem quem você quiser pregando na internet. A sua vida não muda, é porque a palavra para você é vã. Você não aceitou ainda o sacrifício, você não viu ainda Cristo verdadeiramente ressuscitado. De novo, eu vou falar a mesma coisa. Fé vã é uma vida sem esperança, irmão. Aí você olha para a pessoa, com todo respeito, está vegetando ao invés de vivendo, irmão. Trabalha por trabalhar, está casado por estar casado. Não tem mais prazer na vida, sem sentido. Se Cristo não ressuscitou, como assim, pastor? Já ressuscitou, claro que ressuscitou, mas para alguns não. Por quê? Porque não aceitaram ainda. Logo, é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Eu fiquei assim ontem, glória a Deus. Agora eu entendi. Não é porque a mensagem não falou. É porque só houve aqueles que verdadeiramente ressuscitaram junto com Cristo, irmão. Gente, isso aqui é muito pesado e é forte. Posso lhe falar uma coisa? Você não está entendendo nada que está pregando? Se preocupe com a sua salvação, que você está muito longe dela, viu? Aí, ó, olha para mim, não vê uma cura, não vê ninguém da família se convertendo, não vê, porque eu vou falar, a prosperidade, porque tem gente que está falando que a teologia da prosperidade aí não deve pregado, mas a rua de ouro vai ser no céu vai ser de miséria, de caco de vidro, vai ser de quê? E de ouro de quê? Cristal, eu vou pregar a pobreza?
Você sabe por que está vivendo uma vida vã sem sentido? Não vê nada acontecer? É porque tem que rever conceitos, pessoal. Analisar se realmente eu estou crendo verdadeiramente naquilo que está escrito. Porque a gente até ouve, na verdade escuta. Porque verdadeiramente, olha para o pastor aqui. Às vezes a gente não lembra, a gente não guarda o que o Senhor disse. E aí eu vou te provar mostrando 2 discípulos. Lucas capítulo 24, versículo de número 13. Aí eu cheguei um dia no rapaz aí e falei, amigo, mas por que você fez isso, rapaz? Pelo amor de Deus, por que você fez isso, rapaz? Aí falou para mim assim, ah, pastor, foi mais forte que eu. Pastor, não consigo resistir. Não consegue, o Cristo ressuscitou para você ainda. É como se a mensagem fosse vã para você. Coisa séria. Capítulo de número 24, versículo de número 13. Jesus então ressuscitou. E ali 2 discípulos saindo de Jerusalém, meu irmão, casa de Deus, a presença de Deus, para ir para Emaús, significa águas quentes, eu não vou entrar nesse detalhe agora não. E eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Tristes, angustiados, verso 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Vai lá. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo seguinte, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. 17. E ele lhe disse, que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? Olha que coisa séria. E por que estáis o que, igreja? Rapaz, eles ficaram do lado de Jesus. Jesus bateu na tecla, olha, eu vou ter que passar por isso, vocês vão ver acontecer. Eu vou ser preso, vou entrar ali, vou ser crucificado, vou morrer. Mas, no terceiro dia, vocês vão ter certeza, eu vou ressuscitar. Guardem isso. Olha para mim. Era o terceiro dia aqui, irmão. Dia que Jesus ia ressuscitar. Ao invés de permanecer em Jerusalém, olha para mim. Saíram. Mas por quê? Olha o pastor aqui. Haviam guardado o que o Senhor tinha dito? Sim ou não, gente? Verdadeiramente. Já tinham aceitado o sacrifício? Não. E aí eu vou te falar uma coisa e você vai se surpreender. Por que muitos saem da igreja? Mas pastor me tirou, eu fiquei triste. Não, é porque você não aceitou ainda o sacrifício. Porque, não estou falando, olha para mim, pastor, não estou falando de alguém que troca. Você está entendendo o que eu quero dizer? Por exemplo, eu era da igreja de Patinga, hoje eu estou aqui em Campinas, está entendendo? Eu não saí da igreja, eu só troquei de lugar, está entendendo sim ou não? Estou falando daqueles que se desviam, consegue compreender? Porque quando a pessoa está muito firme, ainda que ela seja tirada, ela continua ali firme, irmão. Congregando, aceitando a palavra ali, talvez indo na mesma denominação em outro lugar. É isso que eu estou falando. Não estou falando para você, olha pastor, desses que fazem isso, estou falando daqueles que se desviam. Sabe por quê, irmão? Porque verdadeiramente ainda não creram no que Jesus disse. Pastor, mas estavam saindo para ir para um lugar que era uma aldeia, Emaús, que é lugar de água quente, sim. Porque eles iriam agora não se esquentar em Jerusalém, que é a casa de Deus, se esquentar em outras coisas. Muitos estão assim, procurando algo que verdadeiramente só o evangelho pode dar, irmão. E são pessoas que conhecem a palavra. Jesus tinha falado para eles, olha a bronca que eles vão levar agora, E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse, és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno. Olha o que eles vão falar, gente. Que foi passado um profeta poderoso em obras e o que, igreja? Palavras diante de Deus e de todo o que, igreja? Que foi poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, menos de nós. Versículo seguinte, por favor. Vai. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós, olha o que eles vão falar, esperávamos que fosse ele
o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas, o que, igreja? Aconteceram. Olha para mim, para eles naquele exato momento, a vida tinha sentido agora? Não. Eles acreditaram naquilo que Jesus tinha dito? Não. Olha para o pastor, quantos estão dentro da igreja sem esperança assim? Eu não acredito que a minha família vai mudar, não acredito que eu vou ser curada, não acredito que o fulano muda, que a fulana. Vida sem esperança é porque a pregação foi para você vã. Porque quando a pregação para você é verdadeira, ainda que a situação esteja desesperadora, você sabe que até os 49 do segundo tempo ele vem para poder mudar toda e qualquer história. A pessoa fica esperançosa, irmão. Não, se ele disse que vai no terceiro dia, ele vem, eu vou ficar aqui. Não vou para Emaús, não, mas lá tem uma água quentinha lá, vai dar para a gente um alento. Não, ele falou. Mas por que então que muitos estão aqui, não acreditam, mas não tem mais esperança que aquilo ali pode acontecer? É porque verdadeiramente você não creu no Evangelho. Pastor, mas se coloca no meu lugar, o que você quer que entenda você? Pastor, mas ali é só um milagre. Ué, que bom! Que bom que é só um milagre. A Bíblia nos ensina, irmão, que para Deus, nada. Por que você está assim? É porque verdadeiramente a Páscoa ainda, que veio do Evangelho, não faz parte da sua vida. Porque se você aceitar e viver de acordo com o Evangelho, meu irmão, você nunca vai perder a esperança. Olha a bronca, versículo seguinte, olha a bronca. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele o quê? Vive. Peraí. Elas falaram que viram lá e acharam um anjo lá, o anjo falou que ele vive. Olha para mim, eles acreditavam? Vida sem esperança. A pregação de Jesus para eles foi uma pregação vã. Sabe por quê? Porque eles não haviam ainda aceitado o sacrifício. E eu vou falar. Às vezes sai até daqui falando, pastor, estava na carne. Quem é você para falar isso, irmão? Vou falar assim, dobra a sua língua para poder falar isso, irmão. Nunca abra a sua boca para poder falar, sabe por quê? Porque se a pessoa é de Deus realmente, você vai pagar um preço alto por isso. Maldito é aquele que tocar no ungido, no meu ungido. Nunca fala um negócio desse, irmão. Nunca fala um negócio desse. Sabe por quê? Para você é vã. Tudo é. Você não acredita em nada, irmão. Gente fala do dízimo, você não acredita. Se fala do perdão, você não acredita. Se fala que, mas não é bem assim, você não acredita. Você não acredita em nada, irmão. Vida sem esperança é a fé vã, que só vem por intermédio das pregações vãs, para aqueles que não creram que Jesus ressuscitou. Para você, tudo você é do contra, irmão. Se eu falar que isso aqui é um celular, você vai falar para mim que isso aqui é um carro. E vai sustentar que é um carro. Gente, isso aqui é muito sério. Versículo seguinte, por favor. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, não o que, igreja? Versículo seguinte, por favor, gente. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de que, igreja? Para crer tudo o que é tudo o que os profetas o quê? Peraí, você notou o que Jesus disse? Sabe por que vocês estão assim? Porque vocês são tapados. Era para vocês acreditarem em tudo que os profetas haviam dito. Sabe o que eu entendi? Que não foi só a Jesus Cristo que eles ouviram. Eles conheciam o que Isaías havia dito, o que Moisés havia dito, eles conheciam o que todos os outros haviam dito. E aí eu descobri que para algumas pessoas o problema não é o pastor. O problema é ela mesma. Você pode ser obreiro do missionário, que você vai continuar do mesmo jeito. Sabe por quê? Não estou falando que é a pessoa, é porque você ainda não creu no Evangelho. Você pode estar do lado do pastor Jaime, do missionário, que para mim são as duas figuras hoje, duas pessoas hoje que trazem uma palavra que não tem como, com todo respeito, irmão, a pessoa ficar sem entender. Que mesmo assim, ainda por você não acreditar no Evangelho, sua vida não vai mudar. O que eu entendi aqui, sabe o que é? É que esses homens, eles já tinham ouvido o que todos os profetas haviam feito, viu o que estava escrito, viu Jesus,
olha para mim, e ainda continuaram sem crer, porque não é o pastor, não é a igreja, é você. Porque quando você aceita o evangelho, pode estar um obreiro aqui pregando, irmão. Pode estar a tia lá em Patinga, numa cidade lá, numa comunidade, tinha uma irmã, ela abria só ela e o violão, uma senhora, e ela falava assim, hoje nós vai cantar, e hoje nós vai orar, Deus vai abençoar, manifestava demônio. Não é, olha para o pastor aqui, a igreja, nem o pastor. Pula para o versículo 30. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes o que, igreja? Então Peraí, depois que eles comeram o pão, abriram o que, igreja? Nós sabemos que o pão é quem? Jesus. Olha para mim. Que o pão é o que, igreja? Você notou que você vai ouvir agora? Olha, presta atenção. Enquanto, olha para mim. A palavra não foi comida. Quando você come um alimento, você aproveita? Sim ou não, gente, ele? Enquanto a palavra não foi aproveitada, olha para mim, os olhos não se abriram. Só vai mudar se realmente você, se alimentar do pão. Versículo seguinte, já estou terminando essa parte para ir para a última parte de hoje. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Olha para mim, ardia o coração deles enquanto Jesus falava? Não. Para quem ainda não aceitou o evangelho, não vive a verdadeira Páscoa, você pode pregar que a mensagem é poderosa. Olha para mim. Para ele, olha para mim. Tanto faz. Não crê em nada, irmão, que está dizendo, irmão. Fala sobre o batismo, não crê no batismo, irmão. Fala sobre o arrependimento, não crê, irmão. Fala sobre ser fiel, não crê, irmão. Fala sobre tudo. Não vai mudar, irmão. Por isso que não arde a palavra no seu coração. Alguns são mudados e você não. Sua vida está vã, sua vida está sem sentido. Só ressuscitou para aqueles que creem no evangelho. E aí, meu irmão, verso 34, por favor. Não, 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. 34. Os quais diziam, o que, igreja? Verdadeiramente o Senhor já apareceu em Sião. 35. E eles lhes contaram o que lhes acontecera aonde, igreja? E como deles foi conhecido, atenção, no partido o quê? Meu irmão, tudo mudou. Quando eles, aproveitaram o pão que é a palavra. Essa palavra que hoje está sendo como pão para você alimentar. Sua vida a partir de hoje vai ter sentido. Glória a Deus! Aí eu vou te falar de novo. Muitas vezes não é o pastor não, hein? Cheguei lá hoje, quem estava pregando lá hoje era o fulano de tal. Ele vai ter uma palavra para falar com a gente? Pastor Jaime de Amorim Campos, um dos maiores pregadores hoje que nós temos na atualidade no mundo, irmão. Sem demagogia aqui, eu estou falando e você com certeza sabe que eu estou falando a verdade. Pastor Jaime, quando foi na igreja na terça-feira, era reunião dos obreiros. O obreiro orou por ele, ele manifestou demônio. O obreiro, não foi o pastor não, irmão. Depois voltou lá, manifestou de novo. Manifestou. Olha hoje a bênção que é. Olha para mim, o evangelho, olha para mim. Ele faz a minha vida ter sentido. Glória a Deus. Hoje eu entendo verdadeiramente tudo o que aconteceu e eu sei tudo que vai acontecer. Porque eu creio no evangelho, irmão. Eu creio naquilo que está escrito. Eu não quero ficar criando filosofias do achismo. Porque o apóstolo Paulo um dia disse que no fim dos tempos seriam pastores sem ovelhas, pastores de si mesmos. Sabe o que é isso? Eu acho que é assim, eu penso que é assim, para mim não é assim, eu respeito, mas eu não creio assim. Você não crê em nada, irmão. A sua vida é vã. Mal tem dinheiro, a sua vida é vazia, rapaz. Sua vida é vazia, sua vida não tem sentido. Você não descobriu até hoje o verdadeiro sentido da sua vida. Porque se você já tivesse crido na palavra que os seus pais te ensinaram, hoje você seria uma outra pessoa. Mas tá bom, não, você está muito pobre espiritualmente falando. Você poderia estar melhor, rapaz. Sorte sua, viu? Que alguém intercede por você e você não morreu. Porque se morrer vazio do dia que você está, você vai ser cheio de tormentos. A nossa vida só tem sentido quando eu creio no evangelho. Creio no evangelho. João capítulo 9, versículo 1.
Pastor, mas eu estou vivendo errado. Não tem problema se você se acertar hoje. Já coloca um ponto final nisso aí. Sua vida vai passar a ter sentido. Pastor, mas eu sou feliz no que eu faço. Você não é feliz, irmão. Isso é uma falsa alegria. Você está no Emaús, água quente, que é bonzinho. Daqui a pouco você vai entender que a água vai esfriar. Daqui a pouco a água esfria, irmão. Mas você vai entender. Alguém já tomou banho de bacia aí? Quando a água esfria, a pele não vai ficando murcha? Você se prepara, tá? Você pode ter certeza que daqui a pouco tudo murcha. Você não está em Jerusalém, irmão. Você não está na presença de Deus. Você não está no Evangelho. Águas quentes, o início é muito bom. Mas daqui a pouco ele vai murchando, irmão. Você vai ver. Muda. Você vai ver que tudo vai passar a ter sentido. Olha para mim. Eu sei para que eu nasci. E você sabe? Você não sabe, não. Eu nasci para ser isso. Você não nasceu para ser isso, não, irmão. Você acredita que eu achava que eu tinha nascido para ser um coluna da igreja, irmão? Não, mas eu até fui uns dias. Estou falando a verdade. E todo pastor, ô Janinho, você tem uma chamada. Eu falei assim, eu nunca vi assim. Nunca acreditei nisso. Sabe por quê? Porque eu não tinha convertido ainda. Quando eu tive o contato verdadeiro com o Espírito Santo, eu falei assim, Jesus, eis-me aqui. Ainda continuo não querendo ser pastor. Claro, lógico que eu amo o que eu faço, sou apaixonado por estar na igreja. Mas olha, pastor, pastor, eu não escolhi ser, foi Deus que me chamou. A minha vida passou a ter sentido quando eu aceitei o sacrifício na cruz, irmão. Ah, pastor, eu estou com 90 anos. Ah, é? Moisés foi chamado com 80. Você está 10 anos à frente de Moisés. Está 10 anos, você está mais experiente que ele. Capítulo 9, versículo 1. E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. Irmão, o cara nasceu cego. Não tinha medicina avançada como hoje. Imagina esse cara na escola. Por quê? Que eu sou cego e ninguém aqui... só eu que sou cego aqui. Será que os meus pais pecaram? Será que eu vacilei? Será que eu ia ser um bandido? Vida sem sentido. Imagina as incógnitas que esse cara tinha. São as quais alguns têm hoje. Por que eu fui traído? Mas por que isso foi acontecer comigo? Por que verdadeiramente eu estou passando por isso tudo? Não tem sentido algumas coisas. Você vai entender melhor agora. E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Você notou que até os discípulos não entendiam? Sim ou não, gente? Para os discípulos aquilo ali não havia sentido. Não, conversa com alguém que não tem a palavra verdadeiramente ainda na vida. Olha para mim. Para ela isso aí é assim mesmo, sabe? Não, é assim. Quando tem o evangelho, você já dá uma resposta concreta. Ainda que você não tenha a resposta na hora, mas você ora e Deus te mostra. Olha, você está assim por causa disso e disso e disso. Eu estava conversando com um irmão da igreja, e desde o ano passado, começou a ter algumas perseguições. Não nem questões assim de família, não é isso. Mas um passava mal, o outro passava mal, tudo da família dele. E aí um dia no escritório conversando com ele, eu falei, amigo, eu já descobri por quê. Você está vivendo isso porque o alvo do diabo não é ela, ele, a sua família. O alvo do diabo é você. Mas como você está bem com Deus, ele não consegue te tocar, então ele toca em alguém para poder te ferir. Ele fez assim, pastor, eu já entendi. Pastor, eu já entendi o que eu vou fazer. Olha para mim. Vida com sentido. Palavra. Evangelho. Você vai começar a entender o porquê das coisas. Não acha que eu sou ficando doido, não. Mas até quando está mentindo para mim, eu sei que está mentindo. Um dia que eu estava numa situação, aí eu falei com a minha esposa assim, não vou ficar perguntando mais, porque se eu perguntar mais, eu sei que vai mentir. Mas o que tem? Aí você vai... Não, porque aí eu vou estar compactuando com a mentira dele. Gente da obra. Sei, irmão, eu estou falando com você aqui como homem de Deus, irmão. Não é que a gente é evidente, não. Para, irmão. Para, irmão. O missionário um dia olhou para a irmã e falou assim, irmã, como é que está seu casamento? Está ótimo, missionário. Um mês depois separou. Irmã, por que você não falou para mim? Aquele dia era o dia que Deus ia mudar. Já tem uma que eu já falei com ela umas 4 vezes. Irmã, a senhora está bem? Daqui. Ótimo, ótimo. Tá nada, irmão. Não tá. E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de quem? Deus. O que os discípulos não souberam responder, Jesus respondeu com uma resposta. Olha para mim. Por causa do evangelho. Por causa do sacrifício. Vida com sentido. Vida com propósito. Somente é vida que já aceitou o evangelho, gente. Senão não tem. Não tem. E aí você vai entender agora. O cara ficou sem entender nada. Rapaz, mas
manifeste em mim a obra de Deus, o cego, sem entender nada. Olha lá, versículo seguinte. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, estou terminando, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz de quem? Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez o que, igreja? E untou com o lodo os olhos de quem? Peraí. Irmão, imagina o cara. Rapaz, eu precisando de um dinheiro, precisando de uma pensão aqui. Na aposentadoria o cara vem e me cospe. Pastor, é loucura. É ou não é, gente? Vocês vão se surpreender que vocês vão ouvir agora. Deixa marcado aí. Não precisa abrir não, que eu tenho que terminar, meu tempo já até estourou. Olha para a tela. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1,18. Esse versículo o pastor Jaime sempre fala. Isso aqui é muito forte. 1,18. Porque a palavra da cruz é o que, igreja? Loucura. Peraí. Jesus cuspiu, fez um lodo e colocou aonde? Parece ou não parece loucura? Sim ou não, gente? Imagina o cego. Rapaz, cara porco. Olha para mim, mas a palavra da cruz do evangelho parece o que, igreja? Você perdoar aquele que te ofendeu. Você passando um perrengue tremendo e pegar o dízimo. Você é louca? É isso mesmo, é o evangelho. É louca. Você é doida? É o evangelho assim mesmo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que o que, igreja? Mas para nós que somos o que, igreja? Leia com força. Pode até ser loucura para eles, mas para nós vai manifestar o poder de Deus na nossa vida. Oh, glória a Deus. Volta lá, estou terminando. E tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego. Os judeus, eles acreditavam que a saliva do primogênito ela tinha propriedade para curar. Então ele misturou no barro ali na areia para poder contrariar mesmo as estatísticas. Loucura, né? E disse-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o que, igreja? Meu irmão, imagina se fosse você, hein? Você ia falar o quê? Sai para lá, nojento. Não. Se Deus te pediu, pode ser loucura mesmo para alguém, mas é porque essa pessoa ainda não é salva, irmão. Tem gente aqui dentro da igreja que não acredita em campanha. Já vi gente da igreja da graça, irmão, indo para a internet, curtir post desses perturbados que tem por aí, tudo doido, que desce o pau em campanha. Você tá maluco, rapaz. É loucura para você mesmo, você não é salvo ainda. Jesus podia ter só com sopro, sim ou não, gente? Posta a mão na cabeça? Não está mostrando para nós que às vezes o evangelho faz a gente fazer umas loucuras. Não para a gente, mas para quem está fora. Trazer a foto, lembra da minha cara com azeite? Lembra? A foto só parecendo uma mula sem cabeça. Só. É loucura. Loucura mesmo, loucura. Para eles, para nós não. Para nós isso é o poder de Deus. Vai lá. Não ajuda não. O cara só assim, com os olhos cheios de saliva. Olha para mim. Imagino que se muitos que estão aqui agora, aqui no culto, aqui, ó, tivesse lá e falar assim, ó. Bora, chega de heresia. Estou cansado de ficar sentado, ouvindo balela. Não. Que você está tão enfiado na mentira que o seu ouvido está dando dor quando você ouve a verdade. Foi, pois, e lavou-se e voltou o que, igreja? Neste exato momento, a vida desse rapaz teve ou não teve sentido? Porque ele acreditou naquilo que Jesus estava dizendo. Não sei qual que é a sua causa. Mas olha, acredita no evangelho, aceita Jesus, muda de vida. E ele vai dar sentido e dar propósito para toda a tua vida, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus.